Como prometi no programa Voz da Esperança, na semana passada, que temos no rádio Cerrado FM 87.9, vou estar dando continuação na mensagem da Grande Tribulação. Eu falei na mensagem passada sobre a tribulação, que é o seu primeiro período, e agora o segundo período de 3 anos e meio, que é o último período, chamado Grande Tribulação. Eu estarei falando aqui hoje, através desta mensagem, de uma maneira aplicativa, porque teologicamente não dá para nós explanar os pontos, mas vou trazer uma palavra aplicativa para as nossas vidas, de uma maneira teológica, com estudo completo, como eu já falei, eu dou nas igrejas onde me convidam para eu ministrar. Portanto, vou ler aqui na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, que se encontra no capítulo 24, versículo 21, e vou ler aqui na versão NVI, que diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então nós estamos aqui especificamente falando da grande tribulação. A grande tribulação é o último período dos 7 anos, que será dividido em 2 tempos. Como diz Daniel lá no capítulo 12, versículo 1. Ele fala desses 2 tempos. Então, será dividido em 3 anos e meio os 7 anos. O primeiro ano, aliás, o primeiro período da tribulação, ele terá um período de adaptação, de convencimento do anticristo no mundo, convencendo as nações, as pessoas, conquistando para poder aplicar o seu governo maligno na segunda etapa desses 7 anos, conhecido como Grande Tribulação. Então a Grande Tribulação é o último período da tribulação. E eu quero trazer o tema para esta manhã de uma maneira aplicativa, prática. Na tribulação não há garantia de salvação para os que já tiveram oportunidade. Na tribulação não há garantia de salvação para os que já tiveram oportunidade. Você vai entender no decorrer dessa mensagem. Apesar de haver salvação no período da tribulação, nós vamos ver que não é para todos. De acordo com a palavra de Deus, Deus já deixou bem claro que não é para todos. Nem todas as pessoas que pensam que na grande tribulação podem ser salvas, vão ser salvas. Existe até um filme aí com uma mensagem deixado para trás. Esta é uma grande ilusão. Esse filme traz uma grande ilusão para os que desprezam, para os que desprezam a mensagem do Evangelho, desprezam a verdade, desprezam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e nós vamos ver isso. Então haverá salvação, mas haverá um grupo de pessoas que pensam que pode ter a salvação na grande tribulação, contam com a salvação na grande tribulação e não terão, porque Deus não vai permitir que os escarnecedores, aqueles que desprezam Ele, venham ter novas oportunidades de salvação. E veja o que o Senhor diz. Isso foi Paulo falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2, está lá. O que eu vou falar aqui está lá, não vou citar aqui os textos dos versículos, vou dizer o que os versículos dizem, mas não citando os versículos. Então nós vamos ver que apesar de haver salvação no período da grande tribulação, não será estendida aos que desprezaram conscientemente a verdade por amar o pecado. A Bíblia diz que Deus lhe enviará o espírito do erro para que não venham crer e sejam julgados. Não venham crer na verdade e sejam julgados. Então Deus está falando isso aqui para quem? Para aqueles que tiveram a oportunidade, para aqueles que tiveram a chance, mas pisaram no sangue de Jesus Cristo, desprezaram a mensagem de Deus, amaram o pecado, a iniquidade, a vida de iniquidade.
e desprezaram a salvação eterna que Deus lhes ofereceu. E essas pessoas estão dentro das igrejas. Não tenha dúvida disso. Elas estão dentro das igrejas, contando, melhor dizendo, contando com a salvação na grande tribulação, vivendo de qualquer maneira, sem nenhuma experiência de novo nascimento, participando com a igreja. Essas pessoas estão apenas agregadas à igreja e não congregadas, não pertencem ao corpo de Cristo, porque nunca foram salvas. Elas estão enganando a si mesmas. E isso nós vemos lá na parábola das 10 virgens, que essas pessoas ficaram, as que viveram o Evangelho, as que viveram a presença de Deus, as que tinham o Espírito Santo em suas vidas, subiram quando o noivo chamou. Nós vemos lá que o noivo chamou, e as virgens loucas levaram o azeite só da lâmpada. Quem é a lâmpada? A palavra de Deus é a lâmpada. A palavra de Deus aqui, ó, é a lâmpada. Mas não levaram o azeite consigo, no seu coração, na sua vida. Mas as prudentes, além do azeite da lâmpada, que é a palavra de Deus, tinham o azeite consigo, que é a simbologia do Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. O azeite está falando da presença do Espírito Santo, que aqueles que um dia nasceram de novo foram selados com o Espírito Santo, como diz em Efésios 6, 13 e 14. Foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então esses receberam o Espírito Santo, nasceram de novo e foram selados com o Espírito Santo. Seus nomes foram escritos no livro da vida, como diz a palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que aqueles que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no Gueiena, no inferno, no lago de fogo, onde o seu fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Então, essas pessoas que estiverem dentro da igreja, com toda a oportunidade para serem alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas não terão outra oportunidade para serem salvas, porque elas já tiveram a sua oportunidade, conviveram com a verdade, estiveram no meio do povo de Deus, estiveram dentro da igreja, ouvindo as pregações, os ensinamentos bíblicos, e essas pessoas não tomaram posição diante de Deus. Essas pessoas não se renderam a Jesus Cristo, nunca se arrependeram dos seus pecados. E a Bíblia diz em Atos 3, de 19 e 20 o seguinte: arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos ao Senhor Jesus, para que os pecados sejam cancelados e o tempo de refrigério venha pela presença do Senhor. Portanto, meus amigos, você que estão dentro da igreja, que não estão aceitando a verdade, que estão desprezando a verdade, estão desprezando a salvação em Cristo, pode ter certeza que você não terá a salvação eterna. Então, você esteja atento, porque esta é uma grande verdade. A grande tribulação será um período do derramamento das taças da ira de Deus, onde Deus estará derramando a ira sobre as pessoas. E também será o período do governo universal do anticristo, onde ele estará governando com mão de ferro, usando de todo tipo de bruxaria e feitiçaria. O norte do seu governo é a feitiçaria e a bruxaria, é a malignidade de Satanás que age sobre ele. E também neste período será implantado obrigatoriamente a marca da besta, onde as pessoas só poderão sobreviver com a marca da besta. Quem não tiver vai morrer com grande sofrimento e dor. No final da grande tribulação, Jesus virá para
derrotar a guerra do Armagedon, que as nações cercaram Israel, e ele derrotar o anticristo, lançando no inferno vivo, como já lançou neste período o falso profeta. Então, fique firme com o Senhor. É apenas uma reflexão esta palavra. Fique firme com o Senhor. Não despreze a salvação de Deus. Não se entregue ao pecado. Se renda a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e convertendo ao Senhor para que seja salvo. Esta é a palavra de Deus para o seu coração hoje. Amém.